muito boa noite. Agora 21 horas e 2 minutos desta terça-feira, hoje dia 26 de fevereiro de 2019. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com ou na nossa página no Facebook. Está rolando a live lá, é você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. No 14, horários alternativos aqui do nosso Estação Hamburgo, ou também no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos. A nova cara da moda estará em evidência no SIC, em Gramado, de 20 a 22 de maio. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama, não tem preço, monitore com a Central de Alarmes. Brown Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse brownmoveis.com.br e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores colegas dessa bancada. Muito boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estação Hamburgo de hoje traz uma provocação palpitante, doutora, no coração de todos nós. Esta reforma da Previdência apresentada pelo Ministério da Fazenda, que nos deixa com vários pontos de interrogação. Alguns pontos, como falávamos aqui antes de entrar no ar, alguns pontos parece que são atirados assim com maior força ainda para nos deixar mais perplexos, para nos acostumando talvez com uma ideia final que não seja exatamente essa, pelo menos foi o que o presidente Marcelo acabou de me dizer aqui. Senhor Rafael Kirch, Fabiana Paz, Milton Fagundes, Marcelo Lauxenkel, debatedores dessa noite para a gente discutir o futuro do nosso país. Essa reforma ela é necessária? A discussão não eminentemente técnica, né, doutora Fabiana? Mas que a gente possa fazer ela também em termos de como fica a questão social, como fica a questão econômica, política, que envolve a problemática da nossa previdência social, da nossa seguridade social. Grande prazer te receber, Milton Fagundes. Muito boa noite. É uma honra trazer o Milton, porque o Milton disse, olha, não, o Henrique vai. Não, o Everson Gross, que é o Everson Gross, né? Até porque tu não és militante da questão previdenciária. Exatamente. Não. Mas é um representante, por exemplo, da Federação dos Bancários. Né? Sim. Advogado militante há quantos anos, Milton? Desde 83. Sobretudo junto às questões sindicais. Sempre trabalhadoras. Na Federação dos Bancários desde 93. Então, eu já tenho uma história grande. Nosso ex-vereador de Novo Hamburgo, de 88 a 92, né? Isso já é coisa do passado, né? Eu vi recentemente ainda um texto teu no Jornal NH sobre isso. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu acho. Grande prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. E esta reforma da Previdência, Milton Fagundes? Eu tenho algumas restrições a respeito da reforma de diversas ordens. Uma delas, qualquer proposta que seja apresentada para a sociedade, é preciso ter um mínimo de moral a pessoa que apresenta, quem traz à tona questões relacionadas com relações de vida tão importante como a previdência, que quando nós falamos em previdência, nós estamos falando na velhice, basicamente na velhice, né? Então, há uma certa contradição entre a pessoa que apresentou essa proposta hoje, o senhor Jair Bolsonaro, que ele é aposentado desde os 33 anos de idade, ganhando hoje mais de R$ 9.000 por mês, desde 1985, e nas últimas 3 décadas, sempre com salários, acumulando este salário com os salários de parlamentar, de deputado, etc. e tal. Então, isso é uma questão que a gente sempre está no mundo do direito, no mundo dos direitos, no mundo das pessoas, enfim. A moral é algo que tem que ter, que é uma essência a tudo isso.
E quando a gente fala em moral, a gente também pensa no lado que estão as pessoas. Este senhor, a primeira medida desse senhor como presidente da República foi cortar R$8 que tinha sido aprovado de aumento no salário mínimo da população, que quem ganha salário mínimo, a gente sabe quem são as pessoas que ganham um mínimo, ganha 900 e poucos reais por mês. Então, o Congresso Nacional tinha concedido R$8 a mais de reajuste, e esses R$8 foram suprimidos. Então, eu acho isso algo extremamente ilustrador de que lado é que essa pessoa está, né? O segundo ato dele como presidente da República foi extinguir o Ministério do Trabalho, que é um instrumento de fiscalização das relações de trabalho, para fazer com que os empregadores cumpram a legislação de saúde, etc. e tal, dentro das relações de trabalho. E num terceiro item, né, no terceiro dia que ele estava no governo, ele já anunciou também que ele quer extinguir a Justiça do Trabalho, que é um instrumento de proteção da classe trabalhadora. Não, a relação entre patrão e empregado não é uma relação de igual para igual. O patrão é extremamente superior ao empregado, então precisa ter um instrumento de equilíbrio dessa relação, e a Justiça do Trabalho é esse instrumento, e esse cidadão quer extinguir a Justiça do Trabalho também. Então, neste contexto, é que entra a proposta de reforma da Previdência. Não se discute diversas questões relacionadas com a Previdência, inclusive os grandes devedores da Previdência, que devem ser 160 bilhões de reais para a Previdência, né? E que isso aí é o primeiro ponto antes de se apresentar uma nova proposta que a população pobre do país vai pagar. Tem que, antes disso, dizer como é que vai ser esses devedores da Previdência, como é que eles vão ser tratados? Vão ser tratados como bandido, ou como da índole, ou vão ser cobrados das pessoas? Essas são as questões, Rodrigo, que nos colocam. Eu respeito a opinião de todos que estão aqui na mesa, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa respeitadora, mas tenho que dizer algumas coisas. Essa questão de ter moral para apresentar uma proposta, para mim, é uma coisa indispensável. Muito bem. De alguém público. Rafael Kirch, professor da FACAT, representando aqui a Universidade FACAT. Obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo, estreando a nossa bancada. Obrigado. E essa reforma da Previdência, Rafael? Bom, eu começo ratificando também as palavras do Milton. E a gente deve contextualizar a reforma da Previdência dentro do cenário político. E eu sou professor de Direito Constitucional. Então, é óbvio que para um professor de Direito Constitucional machuca bastante ouvir, por exemplo, certas posições racistas ou discriminatórias enquanto política governamental, mas mal ou bem nós também devemos reconhecer que mais de 60% da população acabou, em termos de votos válidos, acabou escolhendo esse governo. Então, a dinâmica da política, a dinâmica do poder, um pouco pressupõe isso. Se a gente quer colocar outras questões envolvendo as eleições no jogo, enfim, a legitimidade ou não, em razão de outros candidatos não terem participado, também é possível. Mas eu quero dizer que não sou porta-voz do governo, definitivamente não estou aqui como defensor ou não da reforma, mas a gente deve acabar respeitando um pouco o resultado das eleições. Esta proposta passa pelo parlamento, que é o órgão democrático e de ampla deliberação, e mal ou bem o caldo político, essas tensões de poder que o Milton comenta, deve aparecer no parlamento. Esperamos que apareça, para que esse jogo democrático, enfim, seja respeitado. Então, acho que esse é um primeiro aspecto do ponto de vista do direito constitucional que a gente deve salientar. O segundo, que me é muito caro, envolve o modelo de Estado que a gente deseja para o país. Então, a Previdência, o tipo de garantia que nós damos, o tipo de seguridade social, o tipo de proteção que a gente dá, não só a questão da velhice, Milton, mas também a questão da incapacidade temporária ou permanente, que representa metade dos benefícios. Metade dos benefícios? Cerca de metade dos benefícios. A gente deve levar em consideração que são pessoas muitas vezes jovens,
que nós devemos dar uma resposta. O Estado deve dar uma resposta a isso. E nós, até hoje, eu digo até hoje, considerando o modelo que foi instituído em 88, o modelo de Estado que a gente deseja para a nação, até hoje isso a gente dava uma resposta, né? Um tipo de garantia. Se o modelo de Estado que nós queremos, o tamanho que nós queremos é outro, bom, acho que está aberta a arena política a essa deliberação. Eu respeito bastante a posição das urnas, ainda que a gente possa divergir. E em relação à reforma que foi proposta, a gente, no decorrer aqui da fala, a gente pode apresentar alguns aspectos positivos. O mercado está muito contente com relação a isso. Há mecanismos, sim. O comentário do Milton anteriormente foi sobre a arrecadação. Há mecanismos que tornam mais eficiente a cobrança, a gente também pode abrir. E há, obviamente, distorções do sistema, tanto o atual quanto da proposta. Acho que cabe a nós, sim, lavarmos a criança e só cuidar para, quando colocar a água da banheira fora, não jogarmos a criança junto, né? Muito bem. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Laux-Henkel, presidente da nossa CI de Novo Hamburgo. Doutor não, né? É o único que não é doutor, não é mesmo? Eu acredito que sim. Eu sou economista. Isso, né? Marcelo, obrigado pela tua presença. Marcelo, isso é só um apelido. É um apelido que nos dão, não é nada, é para todos nós. É elogioso, Marcelo, pela tua eu eloquência e conhecimento, evidentemente. Obrigado pela tua presença, representando a nossa CI e evidentemente, carregando consigo quantidade enorme de empresários da nossa região do Vale dos Sinos. Isso é verdade. E que nós temos essa dupla preocupação, né? Como fica o indivíduo, o ser humano, né? E como fica também o capital, como fica o emprego, a partir também dessa crise que a gente vive. Claro, claro. Como é que a ACI está se posicionando em torno disso? Como é que tu estás enxergando a proposta de reforma da Previdência? Bom, primeiramente uma questão e os dois que falaram comigo anteriormente a mim citaram essa questão. É uma questão toda ideológica e de quem deve ser o Estado, o que o Estado deve fazer. Até os anos 70, a gente vinha com o Estado devendo fazer tudo, cuidar de todo mundo, ele fabricando caneta, lápis, avião, tudo que tivesse. Os anos 80 foi um período a chamada década perdida, então, em termos ideológicos, não dá para levar isso muito a ferro e fogo. Já nos anos 90 se entrou numa linha mais de menos Estado, vamos dizer, diminuir o Estado para dar mais força para o empresariado, para os trabalhadores. Quando o PT assumiu o poder, esse pêndulo voltou para o outro lado, quer dizer, vamos ter mais Estado. Então, agora, parece que o pêndulo está indo para o outro lado. Opa, vamos diminuir o Estado. Então, quando se vê a história da economia, principalmente, se vê que isso são os movimentos naturais em todas as sociedades. Vamos tomar Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com grande maioria, assim como antes tinha sido Dilma, tinha sido Lula, e isso é a eleição. Por mais que eu não goste de várias posições de Bolsonaro e de sua equipe, acho que eles perdem tempo com bobagens que realmente não interessa a quase ninguém, só para quem vende jornal. A reforma da Previdência que foi apresentada é uma reforma que nos parece boa. Há muitos excessos, sim, há. Mas por que ela é boa? Primeiro, ela coloca políticos e funcionários públicos na mesma barca dos demais trabalhadores, o que não acontecia antes. Porque políticos se aposentavam com 8 anos de contribuição, quando estavam na Assembleia, no Senado, etc. Trabalhadores públicos se aposentavam com salário integral e ainda com paridade, quer dizer, todo o aumento que quem estivesse na ativa recebesse, eles receberiam. Por outro lado, quem mais ganhava, que seriam esses, eles contribuíam menos e se aposentavam mais cedo. Se aposentavam não, continuam se aposentando. E aqueles que recebem menos, um salário mínimo, 2/3 da população se aposenta com um salário mínimo e acima de 60 anos. Então, para o mais pobre, essa lei nova já estava valendo anteriormente. A lei nova vai pegar agora esse pessoal que não estava enquadrado antes, porque o mais pobre que se aposentava com o salário mínimo já estava quase nessas idades que estão sendo propostas.
E sim, questão dos devedores. Essa é uma questão que me incomoda muito, porque, obviamente, tem que se cobrar os devedores. Mas, por um lado, é uma questão de fluxo e é uma questão de estoque. A dívida é um estoque. O fluxo da Previdência manda que o governo bote mais de 300 bilhões por ano do nosso dinheiro. O governo, eu lembro, não tem dinheiro. O governo só tem o dinheiro que pega da gente. Então, ele bota mais de 300 bilhões em cima dessa conta para pagar essa conta. E o estoque da dívida hoje chega perto dos 500 bilhões. Então, se de uma hora para outra viesse e botasse toda a dívida em cima da mesa, iria pagar 1 ano e meio de déficit da Previdência. E depois o fluxo voltaria. Se não resolver na base desse fluxo negativo de caixa da Previdência, ele vai crescendo, e os devedores? Mais da metade a gente que quebrou. Então, nós temos Varig, VASP, Transbrasil, Mesbla. Qual? Gente que quebrou há 20 anos. Muitos, e aí entram bancos que estão lá abaixo dos 50 maiores devedores, e grandes empresas estão discutindo com a Receita se deve ou não deve isto. Então, é coisa que eventualmente pode ser recuperada. Mas vamos lá, 20% dessa dívida pode ser recuperada. Falamos em 100 bilhões, desculpe-me. Então, não é por esse lado que se vai resolver o problema. E a questão hoje falta dinheiro, 300 e poucos bilhões. Se nós não fizéssemos essa reforma, nós acabaríamos tendo que ir fazer o que Portugal e Grécia fizeram em 2012, 2013, que foi cortar drasticamente as pensões de quem já estava aposentado. E cortou de quem ganhava menos e de quem ganhava mais. Então, nós estamos numa situação que nós temos que ir pelo menos o IN. Obviamente que o ideal seria todos nos aposentarmos com 50 anos, ganhando muito dinheiro, poder ir para a praia, nos pintar, fazer o que quiser. Só que a realidade não é assim. E em termos de tempo de aposentadoria, os países mais avançados e que gastam muito menos com previdência do que nós, se aposentam na faixa dos 65 anos para mais. Então, nós estamos diante de um quadro que o ideal seria não precisar fazer, óbvio, todo mundo quer uma vida o melhor possível. Só que, nas atuais circunstâncias, não há como não pensar em aprovar essa Previdência, obviamente, com alguns ajustes nos exageros que ela traz. Muito bem. Doutora Fabiana Paz, aqui representando a OAB, né, subseção de Novo Hamburgo, indicada pelo presidente Carlos Brown, pela ex-presidente que está na nossa audiência, querida Regina Bel. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigado pela companhia também do meu amigo Fábio, que está aqui na nossa audiência. Aí. A satisfação de te conhecer, esposa do meu amigo Fábio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço o convite. E, acima de tudo, parabenizo a iniciativa, porque esse tema merece um amplo debate, não só político, como também jurídico e social. Então, esse espaço aqui já é um início para que tenhamos conhecimento do que gira em torno e do teor desse projeto de emenda constitucional, né, que interessa a toda a sociedade. E a OAB não só defende os interesses dos advogados, mas também da sociedade. Inclusive, hoje, a seccional publicamente se manifestou através de uma nota, né, se posicionando em relação a esse projeto de emenda constitucional e dando início a um amplo debate social envolvendo vários setores da sociedade, inclusive com a iniciativa de, no dia 21 de março, realizar a primeira audiência pública acerca do tema. A OAB Nacional já se pronunciou também. Sim, mas a nossa seccional do Rio Grande do Sul foi a primeira das seccionais a, então, marcar uma audiência pública, que vai se realizar no dia 21 de março. Maravilha. A doutora estudou muito tecnicamente, né? Dentro do grupo de estudos que vocês têm, a senhora vem puxando esse processo aqui em Novo Hamburgo, sobretudo, mas também em âmbito regional, né? O que a senhora enxerga, assim, a gente fatalmente vai lembrando dessas coisas que são pontuadas primeiro, né? 65 anos como idade mínima para homem, 62 anos para mulher, essa possibilidade da aposentadoria com meio salário mínimo, que é uma coisa que quando a gente fala isso nos choca,
né? Evidentemente, a gente e aí antes nós falávamos, antes de entrar no ar, de que isso talvez seja alguma coisa para depois poder negociar dentro de um modelo, de uma redação final desse projeto, né? Passando pelas comissões, passando pelo plenário do nosso Congresso Nacional, terá que passar pela Câmara e pelo Senado, né? Sim. Mas no Chile, aqui pertinho, a gente assiste exatamente isto, né? Quais são esses principais problemas ou pontos que mais nos afetam, mais nos são caros e que mais nos preocupam, assim, ou que nós deveríamos nos preocupar, doutor? Bom, inicialmente, né, a PEC ela é recente, foi no dia 20, na última quarta-feira, né, que tivemos acesso ao texto. Né? Ela traz várias restrições. Claro que se comenta mais a questão da idade, a questão da unificação da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Só que dentro do texto ela traz questões realmente preocupantes, como em relação à aposentadoria especial, onde as exigências passaram a ser bem mais severas. E principalmente porque ela torna esse direito praticamente impossível de ser atingido. Então, ela traz, sim, questões muito preocupantes. Né? Em relação à questão de menos de um salário mínimo, se refere ao LOAS, que é um benefício assistencial, que não é um benefício previdenciário, e aqui é importante a gente saber essa distinção. Mas que hoje atinge um teto, o mínimo de um salário mínimo. De um salário mínimo. Né? É importante a gente saber essa distinção, porque dentro desse texto também se traz uma reforma a nível de Seguridade Social, não só de Previdência Social. Por quê? Porque o LOAS é um benefício assistencial. Então, enquanto a Constituição me traz esse rol de direitos que hoje estão sendo discutíveis, de serem futuramente possíveis de serem concretizados e da necessidade dessa reforma, é importante que se saiba que, junto desses direitos, a Constituição também prevê como custear esses direitos. E isso tem que ser dito. Por quê? Porque as contribuições sociais estão lá, previstas na Constituição. Então, quando eu falo em grandes devedores, eu estou falando em uma das causas, mas existem outras, como a desvinculação das receitas da União, que permite com que 30% do valor dessas contribuições sociais sejam utilizadas para outros fins. Então, quando eu falo num futuro da Previdência, quando eu falo na reforma da Previdência, eu tenho que trazer esses pontos também, porque senão a população não tem essa visão ampla e fica restrita ao medo de um dia não poder se aposentar ou ter o seu benefício não sendo mais possível de ser pago, porque não existe mais dinheiro nos cofres. Mas eu tenho que saber a origem disso tudo. Que diz o nosso governador e o ex-governador, chegamos a esse ponto no Rio Grande do Sul. A gente vê aqui em Novo Hamburgo um IPAZEM, né? Não sei se o Milton acompanha o IPAZEM de perto, a gente vê um IPAZEM gerenciando seus recursos, fazendo uns investimentos ou outros que às vezes dão um problema, né? A gente está acompanhando isso também, mas que tem aí patrimônio, enfim, para garantir isto. Agora, o nosso IP, que nasceu para isso, há muito tempo não consegue mais cuidar do seu dinheiro. Aliás, o governo foi lá e sacou todo esse dinheiro várias vezes, né? Sim. Governo federal, acontece isso? O governo vai lá e pega o dinheiro que é da Previdência também e mete tudo na mesma... É isso que a colega está Por dizendo. favor, agora o debate está isso aberto, senhores. É que, Milton, há uma questão que é a seguinte, Fabiana, ele pega essa desvinculação, na verdade, está funcionando ao contrário. O governo está pegando dinheiro de outras rubricas, inclusive as nossas tão sagradas que estão na Constituição, educação, saúde e segurança, e botando para cobrir o rombo da Previdência. Ele pode tirar de uma rubrica para cá, só que no bolo todo, por isso essa discussão de que não há rombo na Previdência, não há déficit, é uma grande bobagem, porque, na verdade, se não tivesse, estaria sobrando dinheiro para o governo e estaria fazendo um monte de outras coisas. E a saúde estaria legal, a segurança melhor ainda, e não está. A gente fica discutindo, às vezes, de que bolso está saindo esse dinheiro. E lembro, esse dinheiro, governo nenhum tem dinheiro. Essa discussão qual parte da sociedade
vai pagar para que parte da sociedade? E aí sim, o injusto é o que ocorre hoje, que aqueles que ganham mais, que se aposentam mais cedo e pagam relativamente menos, acabam tirando daquele que se aposenta mais tarde e é o que ganha um salário mínimo. Então, essa discussão, e aí eu me preocupo muito que tecnicamente isso é pouco discutido, porque os grandes grupos de pressão, e aí nós falamos de judiciário, das carreiras militares e políticas, auditores, desembargadores, etc. Esses têm um poder de pressão sob o legislativo, principalmente, que foi ano a ano lhe trazendo mais benesses, e sempre acreditando, não, quem paga isso é o Estado. Não, quem paga um direito que vai muito além do direito dos demais é quem ganha Isso menos. Vale, Marcelo, juiz. eu acho que... Mas vale e muito. Marcelo, eu acho que isso é uma coisa, um ponto importante para a gente analisar quem é que paga a conta. E ver, por exemplo, a contribuição sobre o lucro líquido não tem uma destinação para ela, para a Previdência. O COFINS não tem uma destinação para ela, as loterias. Quer dizer, essas questões é que a gente precisa analisar do ponto de vista mais amplo. Mas a respeito do que tu estavas falando, Marcelo, hoje eu ouvi uma piada que veio quase como uma piada assim, mas que na verdade é algo extremamente sério. Diz a piada que o que precisava fazer era apresentar uma proposta para começo de conversa, apresentar uma proposta para o Brasil. Como seriam as aposentadorias dos militares no Brasil, as aposentadorias e pensões, porque as pensões é um rombo imenso de pessoas que fraudam claramente ali, né? Mulheres que recebem com 60 anos, sempre viveram maritalmente e continuam recebendo, utilizando-se de uma lei absurda. Mas, enfim, vários casos não é o públicos caso. Não aí, vamos, né? Vários casos públicos. Vários casos públicos dessa natureza. Mas, então, essa piada dizia que o que precisava era definir como vai ficar a previdência dos militares e o artigo 2º seria para todos os demais é igual. Porque esse é o ponto. Por que a reforma a previdência dos militares não vieram para a discussão? Por que o projeto de capitalização que foi proposto, por que não veio claramente dizendo o que é? Porque quando a gente vai falar em capitalização, nós ficamos olhando para os nossos irmãos do Chile, que estão morrendo pelo sistema de capitalização, estão morrendo aqui por falta de comida, de alimentos, pessoas que pagaram a vida inteira uma contribuição e que as instituições de capitalização que eram para sustentar, quebraram e deixaram a população a ver navios. Na nossa audiência, Aline Lorscheider, boa noite, bancada, grande e diferenciada bancada, parabéns pela escolha do importante tema, ligada e ansiosa para ouvi-los, abraço. O Canísio Aidon vai estar dizendo, olá, parte desta bancada precisa ser despetetizada. Tudo bem, Canísio? O Canísio sempre diz, Canísio é ex-petista, né? Ele sempre diz que ex-fumante e ex-petista ele não aguenta nem com cheiro. Como ex-fumante e ex-petista ele não aguenta nem com cheiro, né? Canísio. Cida Medino, direto de Natal, Rio Grande do Norte. Aqui, boa noite. Eu acredito nesse governo e nem posso imaginar o outro. Vai, Bolsonaro. O Lucas Felipe está dando boa noite, pessoal. Ao Spawn. E o Dr. Mário Bocassos, militante também do direito previdenciário, né? Está dizendo que a antecipação da assistência dos 60 aos 70 anos de R$ 400, pagamento da prestação continuada, passa a ser um salário mínimo aos 70 anos. Sim. Importante para uma fatia da população brasileira que não conseguiu contribuir e é a mais necessitada. As maiores... pulou aqui o Dr. Mário. As maiores empresas deficitárias da Previdência Social estão falidas, como já referiu aqui, Varig, Vasco, Banespa, a JBS deve, mas está jurisdicionada. E o João Ram, mesa especial e capacitada. Obrigado pela sua audiência, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, os nossos apoiadores culturais, a gente volta já.
Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estamos de volta num oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Braumóveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Apoiem os nossos apoiadores culturais. Um debate que continua aqui no intervalo, não podia ser diferente, tema palpitante e, evidentemente, que toca profundamente a vida de todos nós, professor Rafael. Sim. Não, eu gostaria de complementar e contestar um pouco a posição do Milton, e especialmente em relação a, deixando de lado um pouco o cenário político das eleições e focando um pouco a discussão a respeito da proposta que foi encaminhada pelo Ministério da Economia, né? Então, a despeito de todas essas considerações que a gente pode fazer, me parece que o sistema atual produz desigualdade. Então, isso a gente deve colocar em pauta dentro de um sistema, se é o melhor ou não é, acho que a gente pode discutir qual seria a alternativa possível, mas me parece que o sistema atual produz desigualdade. O Brasil, segundo relatórios, se a gente pegar estudos da ONU, nós somos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Pegando com base num economista francês que até se tornou bastante popular aqui no Brasil, Piketty, que tem um laboratório de acompanhamento e pesquisa da desigualdade a nível global, coloca o Brasil como o país mais desigual do mundo. Independente se for o primeiro, quinto ou 10º, significa que nós somos extremamente desiguais. A arrecadação produz isso, a tributação produz essa desigualdade. Acho que a gente deve pensar a Previdência também sempre pelo viés de quem financia o custeio, quem está pagando.
Então, trabalhar com a tributação é uma questão essencial. Mas o próprio sistema hoje, sim, produz desigualdade. Se nós analisarmos a questão do setor público e o setor privado, como se dá as aposentadorias, eu tive o trabalho de hoje pegar o relatório da Secretaria da Previdência Social do governo. Os dados que me foram apresentados são dados oficiais do governo. Nós temos dentro do setor privado mais de 34 milhões de beneficiários, contra 722 mil beneficiários no setor público. A diferença, 34 milhões para 720 mil. Se nós formos analisar o gasto dessas pessoas, em termos, o setor público gasta em torno de 82 bilhões em benefícios, para aquela fatia pequena. 35 vezes menor, contra 555 bilhões no setor privado. Bom, esses números não parecem muita coisa para a gente, trabalhando em miúdos, em linguagem de dia da semana. O que isso significa dizer? Quanto a sociedade paga por aposentado? Na iniciativa privada, cada um de nós, porque o nosso sistema se baseia por um princípio de solidariedade, a gente paga hoje quem está se aposentando. O sistema de capitalização tenta inverter um pouco essa lógica, como se a gente pagasse para ter o próprio benefício. Muda um pouco a lógica, deixando de lado a discussão sobre o modelo de capitalização. Se focando no sistema atual e a proposta que foi encaminhada pelo Ministério da Economia, hoje nós pagamos, cada cidadão paga por aposentado do setor privado o equivalente a R$ 441 por mês. E em relação ao setor público, cada um de nós paga R$ 5.589. Não quero pagar essa conta, doutor. Veja, o sistema atual, eu não estou falando da reforma, significa dizer que nós pagamos mais, de 10 vezes mais por aposentado do setor público que o privado, sem mexer na reforma. E já considerando outras reformas que houveram em 2013, por exemplo, limitando o teto funcionalismo público ao teto da Previdência. Já estou considerando este cenário. O setor privado hoje recebe, em média, o aposentado do setor privado recebe, em média, R$ 1.200. Esta é a média atual, contra 9.200 do setor público. Repito, a média do aposentado no setor privado é 1.200. A média no setor público, 9.200. É como se nós dois, numa sala com 100 pessoas, ficássemos com 80% do dinheiro e os outros 98% com 20%. Nós temos que colocar isso em causa no âmbito da reforma da Previdência. Porque algo não está certo. Mas não se mexe com o direito adquirido aí dentro. Não. Que é a grande parte do problema e que nós vamos pagar nos próximos 30, 40 anos. Bom, a questão do direito adquirido, para mim, é uma questão indiscutível. Imagino. Porque a gente deve trabalhar hoje com as distorções que o sistema apresenta, as consequências, e trabalhar com um modelo que seja sustentável. Acho que é isso que está em jogo. Hoje, a aposentadoria não é complemento de renda no Brasil. A aposentadoria que, e na sua origem, seria substitutivo de renda, seja por incapacidade do trabalho, seja por uma questão já da idade avançada, um substitutivo de renda, hoje é complemento. Hoje as pessoas se aposentam e têm que continuar trabalhando porque o valor que recebe não é suficiente para pagar as contas do mês. Que quando dá para trabalhar está tudo certo. O problema é quando não dá mais para trabalhar, né? Sim. Doutora Fabiana, dá para a gente pontuar alguns tópicos que são mais destacados dentro desse cenário? Sim. E complementando o que o Dr. Rafael colocou, sem dúvida, existe essa distorção, essa grande diferença entre as aposentadorias, e existe aí um ponto positivo da reforma, como o Dr. Marcelo colocou, que é a questão dos políticos, que é a questão do regime próprio. Só que a gente tem que levar em consideração, que a grande parcela da população ligada ao regime geral de previdência social, o popular INSS, né, para que os nossos telespectadores tenham um entendimento melhor. Então, para aquele segurado do INSS, Previdência Pública Previdência Oficial, né? Geral, né, Regime Geral de Previdência Social, ela traz restrições que merecem ser discutidas e
trazidas a conhecimento da população, como, por exemplo, o valor do benefício, né? O cálculo do valor do benefício. Pelo projeto de emenda constitucional, para que eu tenha acesso a 100% do valor do benefício, que hoje gira em torno de R$6.000, eu vou ter que contribuir 40 anos para a Previdência Social. Então, são pontos... Quanto tempo desses 40 ganhando lá os 6.000? Quanto da aposentadoria deferida em diante. Mas eu tenho que ter contribuído sobre 6.000 quanto assim, tempo, né? Como funciona? Eu sempre acho que são dois caras numa sala conversando, dizendo, isso aqui vai tanto, isso aqui vai tanto. Eu nunca entendi esse cálculo. Então, eu vou explicar brevemente como funciona esse cálculo. Se parte da competência de julho de 94 até a data da concessão da aposentadoria, hoje, pela regra atual, há uma média das 80 melhores contribuições, uma média das 80 melhores contribuições de julho de 94 até a concessão do benefício, onde eu descarto 20% dos menores salários de contribuição. Pela regra atual, não vai ter esse descarte, ou seja, para eu ganhar o teto, eu vou ter que contribuir 40 anos sobre o teto. Imagina que absurdo. Bom. E mais, se eu não fizer isso, a média vai partir de 60%, ou seja, eu vou pegar as contribuições do segurado de julho de 94 até a data da concessão do benefício, vou pegar 60% dessa média e vou acrescer 2% por ano contribuído. Ou seja, se eu tiver uma média de R$2.000, eu vou partir de um salário de benefício de R$1.200. Tá? Se eu contribuir 25 anos, ou seja, 5 anos a mais do que o tempo mínimo exigido pela nova regra, eu ganho mais 10%. Então, eu fico com 70%. Esse valor aumenta para R$1.400. Então, isso tem que ser dito, a sociedade tem que ter conhecimento desses pormenores, porque se a gente fala de uma forma superficial sobre a PEC, tem, claro, pontos positivos e não está aqui se sendo contrário à necessidade de uma reforma. Se sabe dessa necessidade. A questão toda é que quais são os direitos que vão ser restringidos, como vai funcionar as novas regras. Tudo isso tem que ser debatido e não simplesmente imposto. E que a gente leve o viés do que está sendo colocado e que é uma crítica particular muito grande minha em relação a se não acontecer a reforma, não vai se ter mais previdência social. Quais os termos dessa reforma? Como ela vai ser apresentada? Milton. Não, eu acho que esse ponto que a colega estava levantando, eu acho que isso é essencial. Todo o debate ele tem que ser transparente ou não é um debate. Então, se a gente está falando aqui em capitalização de uma maneira geral, quem é que vai ser o gestor dessa capitalização? Quem é que vai ser? Nós vamos fazer que nem o Chile, que botou lá na mão de meia dúzia de instituições financeiras que quebraram depois e deixaram a população a ver navios? É isso? Essas questões, elas igual não podem... o governo federal vai ter que segurar, né? Exatamente. Assegurar, o que não assegura. Não, é que lá no Chile ninguém assegura. Lá no Chile as pessoas estão perambulando pelas ruas sem o que comer, pessoas que contribuíram durante a vida inteira. Então, essas questões a gente tem que pensar. Eu queria aproveitar, Rafael, que tu levantaste uma questão aqui para mim esclarecer. Eu parto da legitimidade desse governo que está aí. Ele tem legitimidade, óbvio, ele foi eleito pela população. Agora, o que eu digo que é imoral é ele, pessoalmente, ir lá fazer aquela papagaiada toda lá no Congresso Nacional, quando ele está aposentado desde os 33 anos,
há 30 anos está aposentado. No bom português ganhando está com o dele garantido. Está com o dele garantido, desde 1985, com mais de R$ 9.000 recebendo por mês, e mais a verba do parlamento. E nesse aspecto que eu fiz a crítica, claro. E quando eu digo que os pontos que ele se posicionou no começo do seu governo, eu estou querendo chamar atenção para a população entender que lado ele está. Que, obviamente, não é o lado da população pobre. Ele está do lado da população rica. Essa que é a questão. E a legitimidade, eu te agradeço por ter levantado isso, Rafael, porque eu acho que isso é uma coisa que não pode passar. Né? Eu não sou um golpista para dizer que esse governo não é legítimo. Ele é legítimo, ele teve o voto popular. Agora, tem muita gente que está já entendendo que governo é esse que foi eleito. O que é isso que está lá? Que história é essa? Então, isso a gente tem que pensar, e temos que pensar também. Quando a gente imagina que nós temos, por exemplo, a questão da idade, de que a população está vivendo mais e que, portanto, tem necessidade de fazer uma reforma da Previdência em razão desses fatores, nós não podemos ignorar o fato de que hoje existe uma previdência social de cunho progressivo, onde começa naquela soma dos 85, 95 e vai até 2028 com 95, 105. A soma do tempo de idade e tempo de contribuição, lá em 2028, vai ser neste sistema atual. Né? Então, isso nós não podemos, no debate... Que é 105 é 65 anos de vida e 40 anos de contribuição. E 40 contribuições. Mais isso lá em 2028, quando isso começar a vigorar a pleno, porque é assim que é o sistema progressivo. Milton, né? Parece que vem uma questão anterior a isso, que eu acho que o Marcelo levanta bem. Que ele faz a provocação de que nós é que pagamos essa conta, ou estaremos pagando em seguida. Eu gostaria de falar sobre... Não estamos. Eu gostaria de falar sobre isso. Mas a minha provocação é também no outro sentido. O que a gente já enxerga há alguns anos, não de agora, não só por conta dessa proposta, é uma geração inteira que não enxerga como vai ser daqui a 50, 60 anos a sua vida. Esse é o problema. E que não tem a disposição em contribuir, inclusive. Sim. Que tem dificuldade em empreender e pagar impostos, e a gente vive disto. Então, essa questão que hoje ela é central, ela tende a se agravar ainda mais com o passar dos tempos. Sim. E esta conta a gente não está conseguindo, enquanto sociedade, fazer. Mas daí depende o viés da análise. Né? Porque eu estava mesmo comentando anteriormente ao início do nosso debate com o Dr. Rafael, que a questão deficitária da Previdência, ela também é discutível, não é uma bobagem. Né? Ela é discutível sim, depende do viés que ela é analisada. Né? Existem estudos nos dois sentidos. Né? Então, não se pode simplesmente banalizar a discussão, porque realmente a questão deficitária não é uma bobagem. Né? Depende do ponto de vista que ela for analisada, isso eu acho que até o Dr. Rafael, enquanto constitucionalista, vai poder nos explicar de uma forma mais detalhada. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para também trazer um importante ponto da PEC, um ponto negativo, ao meu ver, em relação às inúmeras previsões que se deixa a conta de lei complementar. Tanto a tão falada capitalização, ela é prevista no texto como para ser regulada por lei complementar. Isso, ao meu ver, é muito negativo. Tipo o imposto sobre grandes fortunas, que existe desde 88, que até agora não foi regulamentado. Não foi regulamentado. E a discussão de uma lei complementar... Os Estados Unidos já tem há muitos anos, diga-se ela é muito mais fácil, digamos, né, do que se tivesse sido previsto. A doutora está dizendo que é pior ainda, não é que não vai porque ser feito. Cheque em branco, como né? se É um quiser cheque fazer. em branco, exatamente. Marcelo. Algumas ponderações sobre o que já foi dito. O que a doutora Fabiana falou, que a coisa tem que ser discutida. Está indo para o Congresso, foi para o Congresso, obviamente será discutido, e os grupos de pressão lá são imensos. Uma colocação que o Milton fez, eu não concordo com ela. Questão legitimidade pelo voto, ok. A questão de ele fez, etc., isso aí todos os governos serão imobilizados no mundo, mas a questão ele se posiciona no lado dos mais ricos. No caso da reforma da Previdência, não.
No caso da reforma da Previdência, ele está querendo igualar políticos, que são os que ganham mais, e as carreiras de Estado que ganham mais, aos que ganham menos. Então, nesse aspecto, ele quer buscar uma equidade que sempre foi negada. No Brasil, sempre os políticos ganhavam mais e passaram a ganhar cada vez mais, comparativamente com quem ganha menos, e funcionários públicos da mesma forma. E há uma situação que me parece muito clara. Quando nós falamos em privilégios, ninguém acha que tem privilégio. Ele acha que o vizinho dele tem. É verdade. Aí eu lembro um juiz, quando foi questionado num programa da Globo News, há uns anos atrás, quando era 33 mil ainda o teto, o que ele achava do auxílio paletó, se não era uma coisa injusta? Não, porque a gente precisa trocar de paletó todo ano e paletó bom só em Miami. No mínimo em Miami. Então, ele não se via como alguém com privilégios, com direitos muito acima da sociedade. E ele ganhava, à época, sei lá, 33 mil reais. Então, é isso, a gente sempre acha que o outro é. Aí, digo, pega um auxiliar de enfermagem, que o aposentado ganha R$ 3.500 reais como funcionário público. Mas isso não é muito dinheiro. Sim, só que quem se aposenta no privado ganha 1.800, que é a metade. Então, isso há sempre que ser muito bem ponderado. Como eu disse, tem certas coisas, e capitalização me parece que é uma coisa que foi posta ali como ideia para pensar, porque nada disso que está na reforma depende da capitalização. Então, me parece que a capitalização foi tipo, vamos ver se dá. É o famoso bode na sala. Exatamente. E acredito que isso não seja viável. Marcelo, mas é que essa questão dos servidores públicos, isso já existe desde 2013. O teto. Sim, Milton, mas os dados que eu trouxe em relação à disparidade entre o setor público e privado é uma fotografia do ano de 2018. Sim. Ou seja, ainda que a reforma de 2013 tenha conseguido tenha conseguido equilibrar ou estancar isso. Por muito tempo vão pagar essa conta ainda. Não significa que não haja uma distorção do sistema atual. E que, nesse sentido, eu devo concordar com o Marcelo, nesse sentido, a reforma vem a tratar de uma maneira isonômica. Porque vai trabalhar com o regime geral de previdência, assim como o regime público. A ideia é esta. Claro, podemos abrir o parênteses a respeito dos militares, etc., não estou entrando na questão, mas em relação ao setor público e privado, a ideia é trabalhar dentro de um mesmo regime. E me parece que isso é muito vantajoso, que até hoje sempre se batalhou para que fosse feito isso, não? Para que o Estado brasileiro não fosse uma extensão da Casa Grande ou do Castelo, dos amigos do rei, né? Então, me parece que sim, há uma moralização nesse sentido, na medida em que a gente dá tratamento isonômico ao público e ao privado. Eu acho que sim, acho que sim, tendo a concordar contigo, Rafael, nesse particular. Agora, eu acho, no fundo mesmo, o que eu quero dizer aqui é que a essência do que tem que ser discutido foi o que o nosso entrevistador, o Rodrigo, levantou. Como é que essa questão de pagar a conta, que estado é esse que nós vivemos? Tá. É isso que nós temos que saber. Tá. Eu acho, por exemplo, e acho que até o Marcelo vai concordar comigo nesse aspecto. Tá? Não entendi o até. até vai concordar comigo. A questão é o seguinte, um pobre, um miserável, paga o tributo de 1 quilo de feijão, a mesma coisa que um bilionário paga. Isso é errado, gente. Isso é errado. E quando a gente está falando no tributo que ele está pagando, não é só o tributo não é só o tributo do ICMS ali, é o tributo da produção, da indústria. Sim. Todos os tributos são iguais para a população. Isso é uma coisa injusta. E essa é a maior fatia do nosso bolo tributário, é uma fatia enorme do nosso bolo tributário, é dessa maneira absolutamente injusta. E a maneira da gente ir quebrando essa desigualdade que tu fizeste referência
a maneira da gente quebrando ela é, sim, o Estado tem que ter um componente social importante e ele tem que tirar dinheiro de uma maneira justa da sociedade, não de uma maneira injusta. Nesse sentido, falta um elemento, sim, para a gente poder elevar um pouco mais o nosso patamar de igualdade, digamos assim, né? Em contraposição à desigualdade hoje existente. A doutora Fabiana me olhou aqui, mas eu fiz o sinal para ela. São 21 horas e 57 minutos. A gente precisa chamar aqui a reprise do Canísio, e o Vale a Pena, e eu preciso encaminhar para o nosso fechamento. E, evidentemente, doutora, que a senhora retorna aqui conosco para a gente ampliar muito mais o assunto, sobretudo da questão técnica, e vou fazer isso de outra forma, para que a gente possa se ater bastante aos pontos. E se a senhora conseguir ser ao máximo didática e nos trazer alguns elementos gráficos para que a gente possa contribuir para o nosso telespectador, a gente com certeza ganha muito. Até já havia preparado esse tipo de exposição. Então, vamos marcar esse momento em seguida. Milton Fagundes, representando aqui, advogado trabalhista, representando a Federação dos Bancários, e um militante também da área sindical. Obrigado pela tua presença, foi um grande prazer te ter conosco aqui. E as tuas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu acho que isso aqui é uma honra para a gente, para qualquer um poder conversar com pessoas tão ilustres como as que estão aqui nessa mesa. E acho que sim, o que nós precisamos, existem pontos importantes que significam avanço para a sociedade, sim, existe, mas a gente tem que enaltecer questões que para a sociedade pobre são de extrema relevância e a gente precisa levar isso em consideração. E eu quero dar um abraço a todos os que estão nos assistindo e aos da mesa também. Ô, Milton, eu posso te botar mais vezes em frias assim, Milton? Não. Hoje de tarde tu me ligou agora no final da tarde e ainda eu fiquei vendo outras pessoas para vir que pudessem contribuir melhor do que eu. Então mas vou fazer assim da próxima vez, ligar um pouco mais tarde. Professor Rafael Queix, da FACAT, professor de Direito Constitucional, um especialista em Direito Público. Obrigado pela tua presença. Seja sempre muito bem-vindo, que também seja o primeiro de vários encontros aqui conosco. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a audiência também da Vale TV e agradecer e saudar a iniciativa de discutir um tema tão importante que, no final das contas, a gente deve estimular, assim, toda a população a participar da arena política, a pressionar seus deputados, senadores e entender que, independente de quem votou nas eleições, o presidente atual é o presidente de todos. Então, a gente pode não gostar ou não, eu sempre brinco que a gente pode até não gostar do piloto do avião, mas quando a gente está lá em cima, todo mundo tem que torcer para o piloto, para que dê certo, né? Então, com todas as resistências e críticas que a gente pode fazer ao governo e à reforma, eu acho que ter um espaço como este aqui é fundamental, e estimulando sempre a audiência a seguir pressionando a tomada de decisões, enfim, da maneira mais democrática possível. É o que dizia o Ulisses Guimarães, né? Que funciona com político é bafo na nuca, né? Doutor Marcelo pegou, o doutor também te chamou. Marcelo Lauxon, que é o presidente da nossa Associação Comercial Industrial de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha. Obrigado pela tua presença, essa presença constante, sempre convidado, sempre presente na nossa Vale. Esse ano, né? Esse ano. Tem sido... puxa, estamos com 2 meses e um recorde de presença. 2 presenças, Obrigado, Marcelo. E, sobretudo, nessa semana, né? Hoje começou a nossa FIMEC. Isso mesmo. Presença do nosso governador, do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, prestigiadíssima a nossa FIMEC, né, com a tua presença também, várias entidades representativas do calçado aqui e muito ânimo dessa turma toda, né? Sim. Obrigado pela tua presença, suas considerações finais. Eu é que agradeço a presença e essa questão de não concordarmos com tudo é o melhor dos mundos, né? O mundo ruim é aquele de todo mundo pensa da mesma forma e não há ideias para se trocar e deve ser muito chato isso, né? Então, agradeço até pelas divergências e sim, nós da CI, eu particularmente, nós queremos um mundo melhor para todo mundo. Mas não é se dando mais direito para alguns que se vai melhorar o todo. Nós temos que ser o mais equânime possível e sim, o Estado tem que cuidar, tem que pensar em quem ganha menos, porque esse tem que ter
uma grana especial para ele. Por isso tem que se cuidar de tirar recursos da onde ele não é tão essencial. E aí eu falo desses super privilégios que muita gente tem. É o direito da proporcionalidade, né? É isso? Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, é isso, né? Tá bem. Doutora Fabiana Paz, representante da OAB de Novo Hamburgo, obrigado pela sua presença e desde já o convite para que retorne conosco também, para a gente falar e ampliar bastante essa reforma da Previdência. Agradeço imensamente a oportunidade e gostaria, assim, de também deixar claro, né, que existe sim uma necessidade de reforma, mas se cuidando os termos dessa reforma, né, e que se leve a conhecimento da população, e esse também é um papel institucional da OAB, né, e reforçando então a realização dessa audiência pública que vai acontecer no dia 21 de março, na OAB Cubo, situada em Porto Alegre, onde vai ser uma ótima oportunidade para se debater esse projeto de emenda constitucional. Muito bem. Obrigado pelo carinho da audiência dos nossos telespectadores. São dezenas de mensagens aqui. Infelizmente, algumas questões mais técnicas. Doutor Mário, doutora Regina que pontuaram. Maria Marlene de Almeida Aires, muito boa colocação. Doutora Fabiana, não se pode banalizar a situação da PS. O Vânios Francisco Hoffmann, na figura, diz que o presidente atual não tem legitimidade para trazer a reforma, vai que ele quer fazer... quer que os últimos saiam de onde estão, aí está explicado já, mas também várias questões de cunho aí político, né, que não é o foco central da nossa discussão de hoje. A gente discute muito política aqui no nosso Estação Hamburgo, sim, senhores, e todas as suas mensagens são sempre muito bem-vindas. Obrigado, senhores debatedores, por terem trazido um pouco mais à luz esses pontos que são para nós tão ainda a serem discutidos, tão pouco claros, né? Mas, sobretudo, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, vem aí o Canise Wide, vale a pena. Nós voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.